Olá, meus amados, graça e paz em Cristo Jesus vos sejam multiplicadas. Louvo ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor está nos dando. Graças ao Senhor. Louvado seja ao Senhor dos Exércitos, Ele que é o nosso Deus, nosso amado Salvador Jesus Cristo, nosso Redentor, aquele que nos libertou, nos restaurou, purificou as nossas vidas, nos salvando com o poder do seu sangue, dando-nos vida e vida com abundância. Então eu quero cumprimentar todos nesta tarde com a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me alegro muito, meu irmão, de poder estar com você mais uma vez aqui. O Senhor me dá esta oportunidade de poder estarmos juntos aqui. Então, vamos caminhar, vamos aprender mais da palavra de Deus. Quero cumprimentar os irmãos que estão chegando aqui, irmão Naubert, não é? Que o Senhor abençoe cada um, não é? Com toda a sorte de bênçãos vindas do Senhor. Não é? E agora eu vou convidando você para você ir compartilhando, né, com seus contatos aí no Facebook. Vai compartilhando, vai chamando para a sua sala de vídeo, irmã Jaqueline, a paz, minha irmã. Né? Então, Luciano Lucatelli, então vai compartilhando aí, meu irmão, vai chamando aí para a tua sala de vídeo. E eu também quero agradecer a Deus, né? Porque hoje nós chegamos à marca no canal, lá no YouTube, chegamos à marca de 100 inscritos. Que bênção, né? Irmã Maria do Socorro, a paz do Senhor, Deus te abençoe, minha irmã. 100 inscritos. Então agora nós temos uma outra meta, 110. Vamos alcançar 110. Então você pode ajudar muito, falando com as pessoas para se inscreverem, né? Irmã Francisca Souza, Deus te abençoe, minha irmã. Então, vá se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. O canal é Pastor Geraldo Lima, lá no YouTube. Pastor Geraldo Lima, você vai lá, dá o seu like, toca no sininho lá e você recebe as notificações todas as vezes. Essas lives todas que eu faço, todas estão lá. Não é? A de segunda-feira já está lá, se você quiser entrar, lá você já vai ver que está. Maria de Jesus, a paz do Senhor, minha irmã. Paz do Senhor por João Sena também. Graças a Deus, Deus tem abençoado a vida do irmão João Sena, né? Louvado seja o Senhor. Não é? Então, louvamos a Deus por esse privilégio. Queridos, eu quero continuar no assunto que iniciei na segunda-feira, que é sobre o valor do relacionamento. Não é? Então, a gente aprender a valorizar um relacionamento é muito importante. Como eu disse das outras vezes, eu disse várias coisas a respeito disso, né, na live, então eu não vou repetir aqui. Mas eu quero ler a palavra do Senhor. Como eu digo sempre, a nossa base é a palavra de Deus. Então, 1 João, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: mas se estivermos vivendo na luz da presença de Deus, tal como Cristo, então temos alegria e uma comunhão maravilhosa uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E o outro versículo, né, está lá em Mateus capítulo 7, verso 12, que é chamada a regra de ouro. É o seguinte: façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês mesmos. Em outras versões diz: tudo o que quereis que os homens vos façam, façais vós também. Que Deus abençoe a vida de Eliesse, lá na Paraíba, irmã Clarilene, louvado seja o Senhor. Então, queridos, relacionamento, eu disse que eu ia falar hoje sobre relacionamento nas áreas profissional e conjugal. Então, começando na área profissional. Para um bom relacionamento na área profissional, é necessário que eu tenha em mim o sentimento de servir. E esse sentimento, ele tem que permear a minha vida em todas as áreas que eu estou agindo, que eu estou trabalhando, que eu estou praticando, que eu estou vivenciando. Mas como
estamos especificando a área profissional, esse sentimento de servir, ele é muito importante, porque presta atenção, quando eu tenho o sentimento de servir, e tem muitas pessoas que acham que servir é ser bobo, os outros se aproveitam, não é nada disso não, querido. Deixa eu te dizer, o sentimento de servir, ele elimina um outro sentimento que é muito sério, é o sentimento do egoísmo. Quando eu tenho no meu coração, na minha vida, eu estou lá no meu ambiente de trabalho, e eu tenho esse sentimento de servir, então o egoísmo ele vai ser eliminado, ele deixa de existir, ele não fica em evidência na minha vida. Por quê? Porque quando eu tenho o sentimento de servir, o sentimento de egoísmo, que é se beneficiar em detrimento de outro, né? Eu me beneficio e o outro tem prejuízo. Não me importa se o outro tem prejuízo. O importante sou eu me beneficiar, não é? Então, não ajudar ao outro para que não cresça e melhore a sua performance no trabalho. Então, olha só, esse é o sentimento de egoísmo. Eu me beneficio com o prejuízo do outro. Eu não ajudo, né? Eu não ajudo ao outro na sua dificuldade para que ele não venha crescer, aquela pessoa não venha crescer e melhore o seu desempenho, né? O mesmo que performance, não é? Melhore o seu desempenho e então no trabalho ele possa crescer. Então a pessoa que tem esse sentimento, ela age desse jeito. Mas quando eu tenho o sentimento de servir, então esse sentimento de egoísmo, ele desaparece. Porque eu tenho no meu coração, eu quero ajudar, eu quero servir, eu quero beneficiar a outra pessoa. Ok? Vá guardando aí, meu irmão, é muito importante isso, mas muito importante. Quando servimos, estamos plantando uma semente muito boa que colheremos os seus frutos posteriormente. Quando no meu trabalho, na minha área profissional, eu tenho esse sentimento de servir, então o que acontece é o seguinte, eu estou plantando uma semente. Posteriormente eu vou colher frutos extraordinários desse plantio. Por quê? Porque eu vou ser beneficiado por outras pessoas. Outras pessoas vão também me servir. Outras pessoas vão me ajudar. Outras pessoas vão me auxiliar naqueles momentos mais complicados que eu tenha. Por quê? Porque eu plantei essa semente. Então eu servi, eu ajudei, eu fiz alguém sair de uma dificuldade, eu fui um instrumento de Deus para que aquela pessoa fosse beneficiada. Então tudo isso eu estou plantando uma semente para que eu, com toda alegria, o Senhor possa ser honrado nas nossas vidas. E a colheita vai ser uma colheita extraordinária posteriormente. Ok, queridos? Então veja bem, uma outra coisa, quando servimos sem o sentimento de retorno, alcançaremos sucesso no que iremos fazer ou já estamos fazendo. Quando no meu trabalho, você no seu trabalho, vocês têm esse sentimento, você trabalha com este sentimento de servir, e servindo, sem se preocupar que haja um retorno para você, o que é esse retorno? Alguém reconheça, né? Olha, mas que trabalho, que bom que você está fazendo. Claro que isso vai acontecer naturalmente, porque você está desenvolvendo um trabalho de excelência. Então, por causa disso, você vai ter o retorno das pessoas sem você se preocupar. O importante é servir sem se preocupar com o retorno que vem de lá para cá. Não, eu vou servir, eu vou fazer isso, eu vou ajudar aqui, eu vou beneficiar ali, aquela outra pessoa, porque eu espero que depois ele venha ou ela venha me ajudar também. Nós temos que, o sentimento de servir tem que ser na condição de não esperar o retorno. Porque quando eu faço assim, é automático acontecer comigo o retorno. Né? Eu aprendi isso na minha vida tem muitos anos, e aprendi com Jesus, que é o mestre, né?
é o mestre das nossas vidas. E eu aprendi com ele. Eu aprendi que eu devo ajudar, que eu devo servir, que eu devo beneficiar, sem a questão do retorno. Então, aonde eu trabalhei antes de estar no pastorado, eu trabalhei dessa maneira. E eu via que o retorno vinha sem eu me preocupar com ele, sem querer o retorno de alguém, sem querer o reconhecimento de quem quer que seja. Servir, é esse sentimento. Então, nós vamos desenvolver um relacionamento profissional de maneira extraordinária, desse jeito. E é tão forte isso, querido, que quando a pessoa trabalha dessa maneira, entendendo essa dimensão do servir, as próprias pessoas que estão junto com ela, que trabalham com ela, começam também a ter esse mesmo, a pessoa contagia os outros, e as pessoas também começam a fazer. Para você ver o tanto que isso é importante. Lá no seu trabalho, seja qual for o trabalho que você esteja desenvolvendo, seja qual for o trabalho que você esteja fazendo, faça isto com esse sentimento de servir, que você vai ver o quanto você vai ter de retorno na sua vida sem você se preocupar com ele. Devemos fazer da nossa profissão um instrumento de bênçãos para as outras pessoas. Quando eu me disponho a servir, então a minha profissão, o meu trabalho, aquilo que executo profissionalmente, vai ser um instrumento de bênção para as outras pessoas. Então a minha profissão, ela vai ser não somente aquilo que vai me beneficiar, aquilo que vai me trazer recursos, que vai me dar o meu salário, que vai me dar a condição de eu viver, de eu sobreviver com a minha família, mas vai ser mais do que isso, vai ser um instrumento de bênçãos para as outras pessoas. Então, profissionalmente, você se realizará sempre em qualquer trabalho que você esteja executando. Eu me lembro de um homem que era um pedreiro, um profissional, né? Um pedreiro, um profissional de excelência. E uma vez eu perguntei para ele assim, porque eu via que ele trabalhava assim com muito prazer. Ele fazia aquele trabalho com prazer, com dedicação, com esmero. E eu olhava aquilo ali, eu vendo ele trabalhando, e ele morava perto da gente. Então eu perguntei para ele, eu disse assim, por que o senhor trabalha desse jeito? Né? Eu ainda jovem, e o jovem quer sempre saber mais alguma coisa, e tá tudo bem, não tem problema. Ele disse, sabe por que que é? É porque eu estou fazendo aqui como se fosse para mim. Eu estou construindo esta casa como se fosse a minha casa. Porque eu quero que os donos dessa casa fiquem alegres, fiquem contentes, fiquem satisfeitos com o trabalho que eu estou executando. Olha que coisa extraordinária. O resultado, não faltava trabalho para esse homem. Ele tinha trabalho o tempo todo, não havia crises na vida desse homem. Por quê? Porque ele fazia o trabalho, ele fazia da profissão dele um instrumento de bênçãos para as outras pessoas. Então, querido, na área profissional, vamos trabalhar dessa maneira, com esse sentimento de servir. Agora, na área conjugal, o princípio deve servir, o princípio de servir deve ser aplicado da mesma maneira. Olha só, quando o cônjuge entende que o servir, ou que servir, é mais importante do que ser servido, acontece um equilíbrio no relacionamento. Agora você veja bem se isso não é interessante. Primeiro, quando nós agimos assim, no nosso lar, o cônjuge age dessa maneira com o seu cônjuge, ele está cumprindo um princípio da palavra de Deus que Jesus deixou. Jesus disse assim, ó, assim como o Filho do Homem, está escrito lá em Mateus 20, verso 28, ele diz assim, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida como único resgate por muitos. Quando nós fazemos e cumprimos esse princípio de Jesus no nosso casamento, o que vai acontecer? Vai acontecer um equilíbrio. Porque se cada cônjuge estiver entendendo que ele deve servir o seu cônjuge, então, e isso é mais importante do que ele ser servido, o que vai acontecer? Reciprocidade no servir. O seu cônjuge vai fazer isso com alegria, com prazer, e vai se esmerar muito mais para fazer o melhor para o cônjuge. Então, o esposo entende que servir é mais importante do que ser servido. Sabe qual é o resultado disso? A reciprocidade da esposa para com ele. E vice-versa, a esposa para com seu esposo. Cumprimento do princípio de Jesus. Agora, olha só. O que Jesus está dizendo aqui, está nos ensinando, não é para alguém morrer fisicamente pelo cônjuge. Não, dou minha vida pelo meu cônjuge, fisicamente, não. O que Jesus está nos ensinando, porque morrer fisicamente por alguém foi ele. Ele foi à cruz e deu a sua vida por nós. Então, ele pagou esse alto preço. O que ele está nos ensinando é que nós devemos fazer isso pelo nosso cônjuge, aplicar valores imprescindíveis para o bom relacionamento. E que valores são esses? Eu enumerei alguns aqui. Alguns valores no relacionamento conjugal. Renúncia. O que é renúncia? Isso é servir. É quando eu tenho algo que eu gosto muito, e eu faço, e aquilo é muito importante para mim, e em algum momento, em algum dia, em alguma ocasião, eu renuncio isso que eu gosto tanto de fazer para servir o meu cônjuge, a minha esposa. Porque eu sei que ela gosta daquilo. Isso é uma renúncia daquilo que é legítimo, que é para eu gosto de fazer, mas para ajudá-la, para abençoá-la, para agradá-la, então eu renuncio para fazer naquele momento, naquela ocasião. Isso é um valor extraordinário. Isso é servir, porque aí o que vai acontecer? Vai haver o equilíbrio. Também vai acontecer um momento que ela vai renunciar àquilo que ela gosta tanto para me agradar. Esse é um valor muito importante para a gente entender. O segundo é diálogo, sem o propósito de impor a sua vontade. Dialogar com o cônjuge, sem impor a sua vontade, sem dizer é assim, ou é dessa maneira, ou tem que ser assim, porque eu gosto é assim, porque eu quero é assim, porque eu acho que é assim. Não, é o diálogo sem a imposição. Sabe o que vai acontecer com isso? Quando os cônjuges fazem isso, o que vai acontecer é um relacionamento conjugal extraordinário. Vão ter dificuldades? Vão passar por turbulências muitas vezes? Vão sim, porque isso é natural acontecer. Mas quando cada um pensa dessa maneira em servir, com estes valores, isso vai trazer grandes benefícios para o cônjuge, para o casamento, para o relacionamento, para com o andamento do lar. Um outro valor muito interessante é a gentileza. Por isso que eu disse que no seu trabalho, esses valores, eles podem ser praticados também. Mas agora eu estou tratando da área conjugal. Então veja bem, o cônjuge tem no seu coração, no seu íntimo, esse sentimento de servir, então ele vai agir com gentileza para com o seu cônjuge. E agindo com gentileza, ele vai receber também gentileza. Você já viu aquele adágio que tem que gentileza gera gentileza? Então, mas isso é quando eu tenho o sentimento de servir. E eu faço isso com alegria. Então, é outro valor extraordinário que gera um sentimento de prazer, de alegria, não é?
Sabe outro valor? Cortesia. A pessoa ser cortês com a outra, ser agradável, né? Tratar bem, ser educada, ser gentil, ser tudo isso. Isso faz parte da cortesia. Compartilhamento é outro valor extraordinário. Quando o cônjuge compartilha com o outro, não fica querendo resolver sozinho, né? Mas compartilha, conversa, não é? Então há uma distribuição ali das dificuldades. Eu passo para o meu cônjuge, ele para mim. Então o que vai acontecer? Equilíbrio, meu irmão. Haverá um equilíbrio no lar. E por causa desse equilíbrio, fica muito mais fácil em administrar e enfrentar as situações, as dificuldades, as lutas que aparecem. Então fica mais fácil quando os dois, né, os cônjuges, têm esse sentimento de servir dentro desse princípio que Jesus nos ensinou. Não é? O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido e dar a sua vida em resgate de outros. Um outro muito bonito, um outro valor extraordinário é a confiança. Eu confio em você. Eu digo para o meu cônjuge, para minha esposa, eu confio em você. Não é que eu esteja expressando desconfiança, não é que ela tenha me passado nenhuma desconfiança, é porque isso ajuda no relacionamento. Quando eu digo para ela, eu confio em você, você é talentosa, você é bonita, você é uma mulher linda, você tem predicados extraordinários, então eu confio em você, você faz um bom trabalho, você desenvolve um trabalho maravilhoso aqui no lar, você sabe conduzir bem o seu lar, você sabe trabalhar bem o seu lar. Quando eu digo isso para ela, eu estou passando para ela confiança e dizendo para ela que eu confio nela. E sabe o que vai acontecer? Eu vou ouvir dela também a mesma coisa. Então, há uma reciprocidade na confiança entre os cônjuges, com este sentimento de servir. E a outra coisa é respeito. Eu devo respeitar o meu cônjuge, não é? Ter cuidado no meu falar, na minha maneira de falar, não é? Tudo isso eu devo respeitar. Porque, querido, quem mais respeita, quem faz com que todos respeitem o cônjuge é o próprio cônjuge, né? Então, quando eu respeitando a minha esposa, como ela é digna de respeito, então, veja bem, ela também vai me respeitar da mesma maneira. Isso não quer dizer que haja desrespeito entre nós, é o sentimento que está dentro do nosso coração, de respeito. Eu olho para ela, eu vejo uma pessoa maravilhosa, não é? Vou completar 44 anos, nós temos uma vida abençoada por Deus, não é? De amor, de reciprocidade, de companheirismo, né? De tudo isso, mas por que a gente pratica este princípio? O princípio do servir. Então, queremos ter um bom relacionamento, um relacionamento maravilhoso entre tanto seja profissionalmente como no casamento, né? Nós precisamos ter esse sentimento de servir. Porque olha, meu irmão, quando nós fazemos isso, nós não precisamos nos preocupar com o retorno de alguém, porque o próprio Senhor, o nosso amado Jesus Cristo, faz com que aconteça isso para com as nossas vidas. Então, querido, eu quero deixar essa palavra hoje à tarde. Sexta-feira eu vou falar sobre o relacionamento espiritual. E esse, né, é tremendo para as nossas vidas. Então eu vou falar sobre isso na sexta-feira, ok? Então que Deus te abençoe. Queridos, nós vamos orar. Nós vamos orar nesta hora e nós temos pedidos de oração aqui. Por exemplo, nós temos o plantão de oração. Eu tenho colocado isso lá na igreja e tenho colocado aqui também nas lives, né? Então esse plantão de oração.
orando continuamente, quer seja na igreja, quer seja num culto de oração na igreja, quer seja em casa, em qualquer lugar. Nós estamos no plantão de oração, amém? Então olha só, nós temos a Ema, graças a Deus, a Ema, essa criança maravilhosa, né, que é filha dos irmãos Marco Antônio e Ana, dos netos de Warley e André, que são lá da igreja. Então veja bem, essa criança maravilhosa, Deus fez assim uma obra tremenda na vida dela. Estava na UTI, já saiu da UTI, está no quarto, já está brincando, alegre, glória a Jesus. Mas nós não vamos parar aqui, nós vamos continuar, porque logo, logo nós veremos Ema em casa com saúde, em nome de Jesus. Então é o nosso plantão de oração pela Ema. E também nós vamos orar, irmãos, a nossa irmã Jaqueline, ela pediu que nós orássemos por Cláudio e João, por Cláudio e João. Eles estão com Covid, Então veja bem, o João, ele está sendo transferido para Belo Horizonte e ali para ser entubado, porque ele não está nada bem. E o Cláudio está muito fraco por causa da enfermidade. Nós sabemos o quanto essa enfermidade é terrível. Então nós vamos orar nesta hora pela Ema, nós vamos orar pelo Cláudio, pelo João. E você que está aqui na live comigo, né? Você que está junto aqui, coloque o nome de alguém que você conhece aí. Você vai orar agora comigo por esta pessoa. O plantão de oração. Nós estamos num plantão, meu irmão. E plantão não para. É agora na live, é mais tarde, e aí? Enfim. Então, nós estamos no plantão de oração. Vamos orar por essas pessoas e também pelos outros enfermos, como nós fazemos todas as lives, pela a Igreja do Senhor, pelo Brasil e pelas nações. Vamos orar nesta hora? Querido Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor falou conosco assim de maneira maravilhosa, através da tua palavra. Porque o mais importante é nós andarmos de acordo com o que a tua palavra nos orienta. Então, muito obrigado. Eu sei que cada um que ouviu agora esta palavra e vai ouvir depois, vai ver depois, Senhor, vai ser edificado, porque é o Senhor quem faz acontecer. Então, Senhor, muito obrigado pela vida de cada um. Eu quero nesta hora agora, com todos que estão aqui nessa live, nós estamos nos unindo em oração, nesse plantão de oração, estamos clamando agora pela Ema. A Ema, o Senhor já operou, ela já saiu da UTI, está agora no quarto ali no hospital, mas nós vamos continuar clamando para que Ema saia do hospital e venha para a sua casa, para a alegria dos seus pais, a alegria dos seus avós, a nossa alegria também, Senhor, nós assim adorarmos a Ti cada vez mais, pela maneira como o Senhor cuida das nossas vidas e dos nossos. Senhor, eu tenho certeza que logo, logo, os pais da Ema, os avós e nós juntos estaremos cantando o hino da vitória e podendo declarar: Ema já está bem, já está em casa, em nome de Jesus. Da mesma maneira, nós te clamamos pela vida do Cláudio e do João, Senhor, que estão com Covid. Senhor, opera em nome de Jesus, para com a vida do João, para com a vida do Cláudio, e que a tua unção de cura seja derramada sobre eles, e que eles recebam saúde, e que esta enfermidade, Covid, seja destruída na vida deles dois, em nome de Jesus Cristo. Nós também te clamamos pelos outros que estão enfermos, nós não sabemos, por essas pessoas que os teus filhos que estão aqui na live estão colocando agora diante de ti. Então, Senhor, que o Senhor opere, derrame a unção de cura sobre todos os enfermos, quer seja em casa, quer seja nos hospitais, aonde quer que eles estejam. Senhor, também te clamamos pela igreja, sara a tua igreja, Senhor, no Brasil e nas outras nações. Sara o nosso Brasil, nosso país, essa pátria amada que nós amamos tanto, Senhor. Sara esta nação, Senhor, e também sara as outras nações. Nós te clamamos, é porque nós cremos no teu poder.
No nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Queridos, para aqueles que chegaram depois aqui, que eu não pude cumprimentar, quero te mandar um abraço, te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus e dizer da minha alegria em poder estar compartilhando com você nesse momento de poder falarmos juntos, não é? Tratarmos da palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, eu abençoo você com toda a sorte de bênçãos, assim como a sua família, no nome bendito de Jesus. Vamos dizer juntos, continuamos cantando o hino da vitória. Aleluia! Que o Senhor te abençoe abundantemente. Amém e amém.